Aleluia. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu quero louvar a Deus, irmãos, por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede de nós estarmos aqui mais uma vez para ser o canal dele neste lugar. Eu louvo a Deus por mais uma vez estar neste lugar. Louvo a Deus pela vida do pastor René, que nos fez o convite. E esse convite, irmão, já está indo para uns 2 meses já, pastor. Misericórdia. Deus. E eu vou falar para os irmãos. No primeiro convite não estava bem para estar aqui, confirmei, não estava bem. No segundo também, mesma coisa, tá? E hoje o negócio melhorou um pouquinho. Mas passei o processo hoje, eu desde ontem falei assim, meu pai, quando o pastor René mandou, eu falei assim, bem, eu não posso recusar agora, falar, pastor, eu não tenho condições. Nós estamos vivenciando um tempo, irmãos, onde é o tal da virose, é o tal de tantas coisas que estão nos alcançando, que literalmente estamos vivenciando esses últimos dias, tá? E isso nós não vamos ser isentados, tá? Foi esse o tempo que nós tínhamos pela nossa leguice, que o cristão não passaria por situações. Não passamos por situações difíceis, mas louvamos a Deus que Ele é aquele que cura, restaura, Ele é aquele, aleluia, então somente faz conforme a sua vontade, o seu querer. Aproveitando que os irmãos estão sobre os teus pés, abre sua Bíblia e acompanha a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo de número 10, quero louvar a Deus também pela vida dos obreiros, filhos da casa, a cada um de uma forma especial e tremenda, que Deus possa abençoá-los, aleluia, poderosamente, a cada um desta igreja, deste ministério, que o Senhor possa, aleluia, abençoar de uma forma especial e tremenda. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo número 10, acompanha aí a leitura bíblica, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder os principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo 15. Ele disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Aleluia, Deus. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Glória a Deus. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizar. Versículo 19. E tendo comido, ficou confortado ou fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Versículo 21. E todos os que ouviam estavam atônitos, e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, para os levar presos principais dos sacerdotes? Versículo 22, encerrando a leitura bíblica. Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, ou Jesus, o Cristo. Amém? Poder sentar no nome
de Jesus. Glória a Jesus, aleluia, Deus de poder, Deus de vitória. Aleluia, Jesus. Irmãos, uma passagem, irmãos, poderosa, inserida dentro de um contexto aonde, em destaque, sabemos que Saulo, ele é o destaque deste contexto. Mas o interessante é que agora aparece Ananias. Ananias, homem este anônimo até o prezado momento. Homem este a qual não era citado, não era sequer apresentado. E de repente agora Deus, aleluia, se manifesta através de Ananias, levantando Ananias para ser o precursor no sentido de estar ali juntamente com Saulo. Nós podemos dizer que Ananias, ele aparece em uma situação até que perigosa. Ele aparece numa situação até que num complexo terrível, porque Saulo era aquele que era perseguidor daqueles que estavam no caminho. Saulo era aquele que queria e respirava, aleluia, tão somente ameaças ainda contra aqueles que proferiam a fé em Cristo Jesus, contra aqueles que se manifestavam tão somente em favor de Cristo Jesus. Saulo, ele tinha autorização dos principais, dos sacerdotes de Jerusalém, para prender aqueles que professavam tão somente a palavra de Jesus o Cristo. Saulo, ele tinha tão somente aquela sensação que estava fazendo algo, aleluia, como uma missão para com Deus, na seita a qual ele fazia parte. Saulo, ele tinha convicção que ele estava fazendo certo, prendendo esses que estavam blasfemando, falando besteira para você e eu, nós entendermos, contra Deus, contra a lei de Moisés. A Bíblia diz que Saulo agora, depois de consentir a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, aleluia, que sofreu, foi apedrejado ali, e mesmo assim sendo apedrejado, Estevão levanta a cabeça para o céu e fala para o Senhor, aleluia, tendo uma visão, não impute para eles, aleluia, tais pecado. Então de repente agora a Bíblia diz que as vestes de Estevão caem aos pés de um jovem chamado Saulo. Então ali, para mim, a conversão de Saulo começa a se manifestar. Para mim, aleluia, a Bíblia não diz isso, mas algo começa a se manifestar, aleluia, a vida de Saulo. Acredito eu que Saulo, quando ele viu aquela situação de Estevão, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo, aleluia, tão somente confrontado, Estevão ali se manifesta dizendo para que o Senhor não imputasse para eles estar pecado, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Interessante é que as vestes de Estevão caem aos pés de Saulo, e Saulo comigo, penso eu, dizendo assim: quem é este que até sendo apedrejado, aleluia, está tão somente num sentido para eu e você entendermos, continua louvando e adorando Deus. Que Deus é esse? Quem é este? De repente agora, Saulo ainda respirando ainda ameaças, ele pega a carga e sai a caminho de Damasco, e com isso, aleluia, ele tem ali uma experiência que ele nunca teve. Experiência esta a qual, aleluia, lhe deixou sem vista, lhe deixou cego. A Bíblia diz que quando ele vê aquele clarão, ele tão somente, aleluia, ele se manifesta não enxergando nada, mas ouvindo uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É Deus. A Bíblia diz que aqueles que estão com ele também ouvem essa voz, mas também não enxergam nada. Não é que estão cegos, mas não estão só ouvindo. Tiveram ali uma experiência extraordinária por parte do Senhor. A Bíblia diz agora que aqueles que estão com Saulo leva ele a esse endereço, rua direita, casa de Judas, e deixa Saulo ali. A Bíblia diz que Saulo, ele está orando, Saulo ele jejua, Saulo ele não come nada, ele está ali, e agora Deus se manifesta para Ananias em visão. E eu acredito
forma que Deus se manifestava para Ananias em visão, ele se manifestava para Saulo. Acredito eu que era um vídeo dizendo assim: olha, vai aparecer um homem aqui chamado Ananias, vai impor as mãos sobre você e você vai voltar a enxergar. Enquanto isso, Deus estava falando também, aleluia, pela sua onipresença também falando, pela sua onisciência também falando para Ananias: Ananias, vai, porque para mim é um vaso escolhido. Esse homem eu levantei para tão somente pregar o evangelho para aqueles que precisam ouvir a minha palavra, aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. A Bíblia diz que Ananias agora se manifesta dando argumentos. Argumentos esses dizendo: olha, Senhor, ouvi falar muito desse homem. Homem esse que é terrível. Homem esse que prende aqueles que professam o teu nome. Homem esse que tem autorização dos principais das sinagogas para prender aqueles que estão no caminho. A Bíblia diz para ele, aleluia, que Deus diz para ele: vai, porque para mim é um vaso escolhido. O que Deus estava dizendo para Ananias: não importa o teu argumento, não importa os teus rótulos, não importa a sua justificativa, não importa, aleluia, os teus rótulos, não importa tudo aquilo que você pensa e imagina desse homem, não importa. O importante é que eu escolhi ele, e se eu escolhi ele, está escolhido e pronto, acabou. Vai! Meu Deus, aleluia! Eu creio, Deus. Aleluia. E aqui eu começo a entrar na mensagem a qual o Senhor colocar no meu coração. Quantos de nós muitas vezes estamos rotulando pessoas? Quantos de nós muitas vezes dizemos que pessoas não têm mais jeito? Quantos de nós falamos que pessoa não tem mais, e esse não tem mais jeito, esse não conserta mais, esse olha agora para ele é só cadeia, é só morte, não tem outro caminho para ele? Quantos de nós rotulamos dizendo que não tem mais jeito, mas um dia eu e você estávamos nessa condição, a qual muitos apontaram para mim, para você, dizendo: não tem mais jeito, aquele negrão lá ou é cadeira de roda, ou é cadeia, ou é morte, é cemitério, não tem mais jeito para ele. Falavam isso na minha vida, dizendo que não tinha mais jeito, mas aleluia, eu louvo a Deus, porque Deus se manifestou com a tua olaria, me colocou dentro dessa tua olaria, chamado de desafio jovem Recife, e mudou toda a trajetória daquele que muitos haviam rotulado dizendo que não tem mais jeito. Deus quer levantar Ananias, mas sem rótulos. Deus quer levantar Ananias, mas sem, aleluia, argumentos. Deus quer levantar Ananias, mas sem justificativas. Estamos, aleluia, tão somente num culto de missões, aonde na oração do servo do Senhor que antecedeu aqui, na abertura de início do culto, ele fez uma oração aqui, e a oração que ele fez: Senhor, alcança, Senhor, alcança, Senhor, alcança. E Deus, ele está falando para mim, para você: eu quero que você se movimenta na face dessa terra, sem argumento, sem justificativa, sem rótulo, fala tão somente da minha palavra. Oh, glória! Oh, aleluia, Deus! Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, do sacerdote, para prender a todos os que invocam o teu nome. O Senhor falou para ele assim: Ananias, se você olhava para ele desta forma, se você olha para ele dessa forma, eu não olho para ele dessa forma. Acredito eu que o Senhor estava falando para Ananias assim: Ananias, eu não vejo como o homem vê. O homem vê aquele que está aparente, aquele que está diante dos teus olhos, mas eu esquadrinho no interior. E esse para mim é um vaso escolhido. Esse para mim é um vaso escolhido. O interessante é que depois que Deus
reforçou a sua ordenança para Isaías, para Ananias. A Bíblia diz que Ananias agora ele vai, e quando ele chega à rua chamada direita, na casa de Judas, ele entra, e ali ele já tirando toda a dúvida, já sem dúvida nenhuma, tendo a certeza, ele vai e se manifesta para com Saulo. Irmão Saulo, já mudou totalmente o rumo, já caiu por terra um pouquinho. O interessante é que quando Ananias ele se manifesta dessa forma para com Saulo, a Bíblia diz que agora a manifestação do Senhor em favor de Saulo foi tão tremendo que os olhos dele agora começam a se abrir, começam a cair toda aquela situação da vista que ele não estava enxergando, como que fossem umas escamas caindo. A Bíblia diz que agora Saulo começa, agora ele enxerga. E no enxergar agora, a Bíblia diz que ele, recuperando a vista, ele levanta e ele já é batizado. A forma que fizeram ali foi tudo instantâneo, tudo imediatamente, para tão somente dizer: olha, esse já é selado. Para muitos que estavam dizendo que esse não tinha jeito, o Senhor estava dizendo: não, esse é meu. E para mostrar que esse é meu, estou eu batizando ele. E a Bíblia diz que cheio do Espírito também ele estava. Eu creio, Deus. A Bíblia diz que agora a manifestação do Senhor Jesus é tão grande na vida desse homem, que esse homem passa alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. A Bíblia diz que agora esse homem, ele está, acredito eu, aprendendo mais um pouco de quem era Jesus o Cristo. Porque o que ele tinha era profecias. O que ele tinha estava inserido dentro da lei. O que ele tinha, ele estava permeado dentro da lei de Moisés. Mas agora ele entendeu que existe um outro tempo, um novo tempo, aonde esse aí que estava na profecia já se tornou real. Estava no meio dos homens, estavam realizando obras, estavam testemunhando e testificando daquilo que há por vir. Agora ele já tinha vindo, ele já tinha se manifestado Jesus o Cristo. E Saulo ele não conhecia esse Cristo. E pelo tempo que ele ficou, ele conheceu um pouco desse Cristo. E a Bíblia diz que agora ele também começa a ministrar, ele começa a pregar, ele começa a falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele começa tão somente a falar, a pregoar, a anunciar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia, Deus. Mas tinha aqueles que também estavam como Ananias. Não é esse? Não é este que tinha autorização para prender aqueles que professavam esse nome que ele está anunciando? A Bíblia não diz isso, mas vamos abrir um parênteses. Será que ele não tinha aqueles que falavam assim: peraí, será que ele não está aqui só para observar? Será que ele não está aqui só para ver? Será que ele não está aqui só para pegar os nomes daqueles que estão professando o nome de Cristo e depois ele vir prender? Será que ele não está aqui disfarçado? Será que ele não está aqui como 007, enganando a muitos e está aqui? Será? Verdade, Deus. Assim como Ananias. E o interessante é que a Bíblia não diz, mas Ananias era aquele que estava com ele no meio dos discípulos de Damasco. Ananias era aquele que apresentou Saulo aos discípulos, porque muitos ali, como Ananias, não acreditou, mas porém estavam ali. Ananias ele fez parte do ministério de Saulo. Se não for Ananias, aleluia, acredito eu, pronto, Deus poderia levantar outro. Mas e se Ananias tivesse recusado? E se Ananias tivesse permanecido nos seus rótulos? E se Ananias não tivesse sido irredutível? Não, eu não vou me manifestar em favor desse homem, esse homem que persegue o teu povo, esse homem. O que Ananias está dizendo na entrelinhas? Ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor não errou de pessoa? O Senhor não errou de endereço? O Senhor não errou em alguma coisa? Porque esse é terrível.
em Jerusalém perseguir os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes. E a Bíblia fala que Saulo esforçava-se muito mais, provando que aquele é Jesus, o Cristo. E eu quero enfatizar essa palavra e dar alguns direcionamentos. Deus, ele não quer ouvir o meu e o teu argumento. Deus não quer ouvir o meu e o teu, a tua justificativa. Deus não quer ouvir os meus e os teus rótulos. Deus não quer, ele não quer ouvir os meus e os teus conselhos, as minhas e as tuas opiniões. Deus, ele quer a minha e a tua obediência. Porque ele quis Ananias é que ele fosse obediente. Você já ouviu em outros personagens bíblicos dando justificativa. A Bíblia diz que quando o Senhor vocacionou Jeremias ele deu justificativa. Eu não passo de uma criança. A Bíblia diz que quando Deus levantou Gideão deu justificativa. A minha família é a mais pobre que tem aqui. Não temos condições. Deus, quando levantou Moisés, chamou Moisés para ser libertador de Israel, que estava no Egito, Moisés também deu argumento. E o último argumento que ele deu foi o seguinte: eu sou pesado de falar. Eu não sei falar. A Bíblia diz lá em Êxodo 4, no versículo após, quando Moisés ele dá a justificativa, ele fala assim, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E aí Deus falou assim: tudo bem, tem o seu irmão Arão, né, que é levita, então ele vai literalmente falar no seu lugar. Eu falo para você e você fala para ele e ele vai falar. Mas nós sabemos que a história diz que em nenhum momento Arão falou para com o faraó. Foi Moisés. E muitas vezes nós damos justificativas, nós damos argumentos, e obediência o Senhor quer de mim e de você. Muitas vezes rotulamos pessoa e também nos rotulamos ou nos limitamos. Dizemos que não temos condições, dizemos que não somos capazes, dizemos que quem somos nós, quem sou eu? No meio de tantos bambambam, Deus vai escolher justamente eu? Sim. Sim. Porque mais uma vez eu quero ser enfático nisso. Deus não vê como o homem vê. E muitas vezes nós queremos aparecer, ou muitos estão aparecendo para os homens, sendo reconhecidos para os homens, mas não para Deus. O interessante é que muitos estão aí batendo no peito que são homens e mulheres de Deus, mas são reconhecidos e conhecidos por todos, menos por Deus. O interessante é que muitos estão aí propagando, se proclamando e se dizendo que são alguma coisa, mas perante os homens, mas para Deus. Vai chegar naquele dia, como Jesus disse: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome, Senhor, profetizamos, em teu nome, Senhor, dizemos isso e aquilo. E a Bíblia diz que Jesus, ele fala assim: nem vos conheço, ou nunca vos conheci. Eu creio, Deus, eu creio, papai. Então, é melhor eu e você sermos reconhecidos por Deus do que sermos conhecidos pelos homens. É melhor eu e você sermos obedientes a Deus, tá? Tendo Deus como referência dentro da nossa obediência, do que nós estarmos literalmente debaixo de uma submissão humana e achamos que tudo que estamos fazendo está correto. Saulo, ele tinha essa convicção que ele estava fazendo estava certo, mas não estava certo, porque ele estava debaixo de uma lei aonde não é que ela estava inválida, mas ela nem ultrapassada. Porque muitas vezes eu já ouvi isso de muitos pregadores dizendo que o Antigo Testamento já passou e agora é o tempo da graça, mas a graça só existe
porque tinha o antigo. Ou o novo só existe porque tem o antigo. Porque se não tivesse o antigo, não teria o novo. E o novo tão somente reflete o que vem do antigo. Sim, Deus. Quem é Jesus? Jesus literalmente é o amor encarnado de Deus. Aleluia. Jesus literalmente é a profecia que foi lançada lá em Gênesis 3. Jesus é aquele aonde Isaías também falou, aonde outros também citaram, aonde outros se manifestaram, outros profetas se manifestaram. E o interessante é que Jesus, com a missão que ele tinha, ele poderia facilmente ter revogado tudo isso, desistido disso, mas isso ele não fez. Mas tudo isso ele vem pautando, como diz a Escritura, como diz as Escrituras, como está escrito, e ele veio se manifestando, tão somente trazendo à existência o velho para o novo. Aleluia. E quando ele estava ali, a Bíblia diz no Monte das Oliveiras, que ele orou 3 vezes falando as mesmas palavras: afasta de mim esse cálice. Mas uma coisa ele tinha, aleluia, tão somente era a direção de Deus, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E nós precisamos entender que tudo aquilo que Cristo passou na face desta terra, ele passou por mim e por você. Quando ele foi morto ali, morte de cruz, e quando ele falou está consumado, até ele está e que seja, ele se manifestou dizendo está pago o preço. O preço que ele pagou foi alto. E muitas vezes esquecemos dessa referência do preço, amor, foi pago pela mim e pela tua vida. Estamos no culto de missões e podemos dizer, como muitos falam, eu não vou ser diferente, que missões está no coração de Deus, sim. Porque se não fosse missões, eu e você não seríamos alcançados. Glória a Deus, te agradeço, Jesus. Aleluia. Deus escolheu um homem aqui chamado Saulo, perseguidor da igreja. E agora de perseguidor ele se tornou perseguido. Agora de perseguidor começou agora a anunciar a palavra do Senhor. Começou agora a testificar de Jesus o Cristo. Ele sabia muito bem daquilo que estava vivendo. Ele sabia muito bem daquilo que ele estava passando. E por incrível que pareça, ele sabia o que ele ia passar. Porque a Bíblia diz que cada lugar que Saulo ia, na obra missionária, ou que seja fazendo missões, o Espírito Santo de Deus o avisava antes do que iria acontecer. Aleluia, Deus, eu creio. E nós ultimamente não estamos deixando que o Espírito Santo de Deus nos conduza. É Deus, é verdade. Estamos nos deixando de se conduzir. Eu acho que é assim. Eu senti no coração, porque eu acho que é assado. Estamos esquecendo de buscar o Senhor, ou que seja, aleluia, em oração, dizendo: Senhor, o que é que eu faço? Me direciona. E muitos pregam dizendo que nós não somos marionetes. Não somos marionetes. Mas uma coisa nós temos que ter convicção: somos ou não somos guiados pelo Espírito Santo. Aleluia, Deus. Glória, glória. E como isso vai acontecer? Louvado seja o teu nome para tudo. Irmãos, em situação terrível, Glória a Jesus. Saulo perdeu a vista. Foi instantaneamente, imediatamente. Deus. Em situações menos do que isso, nós até esquecemos de Deus. Eu confesso, irmãos, que ontem para hoje eu falei assim: Senhor, em dados momentos eu busquei ao Senhor muitas vezes, mas muitos momentos eu ia no remédio, tomando coca com limão, tomando água com limão, e falei assim: Senhor, esse negócio vai passar. Sim, Deus, aleluia. O que é possível nós fazermos, aquilo que não vai atrelar em consequências piores para as nossas vidas e aqueles que estão ao nosso entorno, é possível nós fazermos. Mas aquilo que é impossível é só Deus. É só Deus. Aquilo que não vai denegrir a sua imagem, nem a imagem daqueles que estão à sua volta, é possível fazer. Aquilo que vai extrapolar isso e vai denegrir a sua imagem, a imagem daqueles que estão à sua volta, e em especial a Cristo, não faça.
Na dúvida, não faça nada. Aleluia, Deus. Na dúvida, busca o Senhor. Glória a Jesus. Na dúvida, insiste em buscar a Deus. Aleluia. Ah, mas eu preciso da resposta para hoje. Não, não faça assim. Não faça assim. Eu prefiro esperar a resposta do Senhor. Aleluia, Deus. Eu prefiro estar perante a Deus, que seja prostrado, que seja em oração. Eu preciso tão somente ter esse norte. Se a resposta é para hoje, eu preciso tão somente do Senhor, Ele me dá uma direção. Oh, Deus. Saulo ele poderia ter falado assim, viu? Volta eu para Jerusalém, que lá vão fazer um círculo de oração na minha volta, e Deus Todo-Poderoso pode trazer a minha vida de volta. Vamos fazer uma campanha lá no meio dos fariseus e vai restaurar a minha vista. Mas não foi isso que aconteceu. A partir daquele momento, Saulo estava na direção de Cristo. Cristo estava direcionando Saulo. Cristo estava se manifestando em favor de Saulo. Cristo deu experiência para Saulo. O que Saulo sabia fazer? Orar pela seita. O que Saulo sabia fazer pela seita? Jejuar. Eles tinham os costumes de jejum e oração. E era isso que ele estava fazendo. O que é possível nós fazemos. O que é impossível só Deus faz. Aleluia, Deus. Então não queira colocar a mão na onde você não foi chamado. Verdade, Deus. Não se manifeste na onde você não foi chamado. Glória a Jesus. Não. A direção de Deus, ela tem que ser eficaz na minha e na sua vida. Falhamos. Poxa, e como falhamos? Pensamos muito. Poxa, como pensamos? A mente está em turbilhão. Tá? Queremos se manifestar, queremos usar o nosso braço de carne, usar o nosso braço de carne. Jeremias 17,5 fala: maldito é o homem que confia no homem, que faz o seu braço de carne a sua força, desvia o seu coração do Senhor. Aleluia. É maldito eu confiar em mim. Sim, Deus. E dizer: Aleluia. não, eu consigo, eu posso, faço e aconteço. Só que esquecemos que agora nós somos de Cristo. E se nós somos de Cristo, irmãos, não é mais o nosso braço, o meu braço que funciona. Não é mais esse. A nossa confiança agora está no Senhor. Eu creio, Jesus. As nossas ações agora estão pautadas no Senhor. Sim. A referência minha e tua é o Senhor Jesus. É Ele que tem que ser o centro da minha e da tua adoração. Aleluia. Ainda nós temos que entender que nós fomos escolhidos pelo Senhor, e Ele nos nomeou para que nós demos fruto, e que nosso fruto permaneça. Quem foi que me escolheu, te escolheu? Foi o Senhor. E se Ele me escolheu, se Ele te escolheu, irmãos, é para realizar algo na face dessa terra. Ele não errou o endereço. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. Mesmo com as nossas falhas, erros, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas mazelas, mesmo com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, Ele nos conhece. E Ele nos escolheu. A Bíblia diz que Ele escolheu Saulo. A Bíblia diz que Ananias estava cheio de rótulos concernentes a Saulo. E não era só Ananias, eram aqueles também que estavam ali em Damasco. Mas a Bíblia diz que Saulo se esforçava muito para tão somente testificar, para tão somente anunciar e pregar que Jesus era o Cristo. Aleluia! E eu quero dizer para você aqui nessa noite, não queira dar argumento para o Senhor. Você pode argumentar para o homem, justificar para o homem, você pode fazer o que for para o homem. Para Deus não tem justificativas. Para Deus não tem argumentos. Para Deus não tem rótulos. Para Deus não tem conselhos. Para Deus não tem opiniões. Ele é Deus e pronto, acabou. Ele faz como quer. Ele age como quer. Ele se manifesta como quer.
O Deus ao qual eu e você servimos é um Deus de múltiplas formas. A gente acha que Ele vai vir por um caminho, Ele vem por outro. A gente acha que Ele vai vir por cima, Ele vem por baixo. A gente acha que Ele vai vir da direita, Ele vem pela esquerda. Na hora que a gente acha que Ele vai vir de frente, Ele vem por trás. E pega eu e você por trás do colo e fala assim: opa, sou eu Deus na sua vida. Estou carregando você no colo. São os momentos que nós falamos, achamos que não tem mais jeito. E Ele conhece, Ele sabe das minhas, das tuas complexidades, Ele sabe disso. Dos teus complexos, e muitas vezes complexos interior. Achamos, ó vida, ó céu, nasci só para sofrer. Não. Não é isso. É que Ele literalmente permite o processo da minha na tua vida para deixar eu e você experimentados, para deixar eu e você fortalecido, para deixar eu e você mais firmado, fixado, fincado nele. Irmão, Saulo não voltou atrás com a experiência que ele teve com Cristo. E dessa experiência ele teve inúmeras experiências. E eu confesso, irmãos, isso eu dizendo, eu, Adilson. E eu prego isso, irmãos, e não estou pregando heresia. Mas uma das coisas que firma o Cristo, que firma o homem, a mulher em Cristo, são as experiências que nós temos com Ele. Aleluia, Deus. Porque tem situação que eu e você passamos e vivenciamos, que eu e você falamos assim: já passei por isso. Ei, já sei, já. E as pessoas que estão à nossa volta não entendem o processo que estão passando, não estão dando risada. Ó, está tudo bem, mas está difícil, hein? E tem aqueles que não entendem, que vêm cheio de sentimento, né? Ai, irmã, tadinha da irmã, que tem mais dor. Me ajuda aí, poxa. Aleluia. Eu sei quem eu tenho crido. Aleluia. Ele é terrível, ele se manifesta. No momento certo ele se manifesta. Pode deixar que daqui a pouco eu estou aí normal. Eu já estou normal. Vou ficar mais normal ainda. Porque parece que os cristãos, em meio a Cristo, né, tem um pouquinho de insanidade, né? Parece que sempre a gente meio louco, né? Mas isso quem fala é o mundo, né? Chama a gente até de fanático, né? Não somos fanáticos. Nem louco, nem se somos loucos por Cristo. Aleluia, Deus. Porque quem pagou o preço pelas nossas vidas foi Aleluia, Jesus. Glória. Quem pagou o preço pela tua vida. Oh, aleluia, Deus. E eu e você, nós devemos não somente agradecer os filhos. Aleluia. De repente a tua conta bancária não está esplêndida. De repente a tua vida, que seja, não temos muita coisa. Tá? Isso a nossa ótica humana. Mas só de nós termos Cristo, nós temos muita coisa. Aleluia, Deus. Somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Que você possa ficar com essa palavra. Que você possa colocar essa palavra ao seu coração. Mas eu quero ser incisivo nisso. Não dê justificativa para o Senhor. Não dê argumento para Ele. Não se rotula e nem rotula os outros. Tá? Todos nós que estamos na face dessa terra, nós somos imperfeitos. Tem alguns que a imperfeição é muito mais gritante. Aqueles que estão na droga, aqueles que estão no álcool, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão na roubalheira, aqueles que estão no tráfico de droga. A imperfeição deles é muito gritante. Mas nós também somos imperfeitos. Só com uma diferença, nós somos alcançados por Cristo. E eles precisam ser alcançados por Cristo. Então hoje, eu me vi de uma condição nesse sentido. Hoje eu converso com um traficante normal, e algumas coisas que eu trago da minha vida regressa eu aplico. Tá? Hoje eu converso com quem está na prostituição, adúltero, pessoas que estão no seu relacionamento extraconjugal, porque eu também já vivenciei isso. Aqueles que estão nas drogas,
no crack, na cocaína, também já vivenciei isso. Aqueles que estão no álcool, também já vivenciei isso. Então, aquilo que eu já passei, que eu já vivenciei, hoje, estando em Cristo, nova criatura sou. As coisas velhas, como a Bíblia diz, já passaram, e tudo se fez novo, sim, na minha vida fez. Mas eles estão vivendo nas coisas velhas ainda. E nós precisamos apresentar Cristo a eles. Então, que você e eu, nós, deixamos o Senhor nos usar. Não temos argumento para ele. Eu quero dar um testemunho rápido. A igreja qual eu faço parte, qual eu sou dirigente dessa igreja, é a nossa igreja 7. Eu estou indo para um ano, que eu falei assim, a partir de hoje o Senhor vai usar os sóis da casa. Pastor Renê, sóis da casa. Não convidei mais ninguém para vir. Não que eu estou menosprezando os que vêm de fora, não. Eu acredito que Deus usa da casa. Sim. E eu falei assim, irmãos, a partir de uma reunião, a partir de hoje nós vamos estar usando só para pregar às terças, aos domingos, os da casa. Primeira instância, eu ouvi amém. Então comecei já. E eu não avisava, tá? Avisava com 2 dias antes de antecedência, e você vai pregar. Aí de repente passou algum tempo e já comecei. Nossa, pastor, mas está muito em cima. Eu falei assim, então, mas você não é um leitor assim, da palavra de Deus? Você não ora, você não jejua, você não se consagra? E você acha que Deus não vai poder te usar? É isso? Não, pastor, sabe que é pouco tempo. Como assim pouco tempo? Não entendi. Você é obreiro da casa do Senhor. E todo obreiro tem que ter uma palavra na boca, como nós falamos. Vai que de repente o pregador não vem. Quem é que Deus vai usar? O pastor normalmente fala assim, eu sei quem eu vou usar para ministrar. No sentido assim, Deus também pode usar de uma forma especial. Um ano. Nesse ano, 7 meses foi tranquilo. Depois começaram a nossa linguagem, não escandaliza não. Começaram a pipocar. Não, pastor, não dá. Não dá. E eu falei assim, é interessante. Para falar, todo mundo fala. Para criticar, todo mundo critica. Mas na hora que é para deixar Deus usar, acoa, recua, não dá. E eu confesso para os irmãos, eu estou orando, Deus, levanta homens e mulheres convictos na tua chamada. Porque eu chego para eles e falo assim, sabe o que você quer demonstrar? Sabe o que você está demonstrando? Que você não tem convicção naquilo que Deus te chamou, na sua obra. E nós temos que ter convicção. Quem nos chamou, irmãos, se responsabiliza pela vida da tua vida. Ele me chamou e te chamou. E se ele me chamou e te chamou, ele cuida de você. Então, não argumente, não justifique. Não rotule nem dá rótulos a pessoas. Porque Deus ele quer nos usar como instrumento dele na face dessa terra. Amém, irmãos?